pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre plágio. O que é, quais são as suas características principais, quais são os problemas principais com plágio, inclusive problemas legais, e como escrever um texto sem incorrer em plágio. O que significa isso, né? Como tomar medidas para que você evite acabar incorrendo em plágio, querendo ou não. Inicialmente, vamos passar aqui para a definição de plágio feita pela Universidade de Oxford. Então vejam que é uma das universidades mais importantes do mundo, uma das mais tradicionais. Esse texto consta no próprio site da universidade. Ele conta, é uma conversa da instituição com os alunos, contando para esses alunos o que significa plágio e quais são os problemas, né, disciplinares com essa questão. Vamos lá. Segundo a Universidade de Oxford, plágio é apresentar o trabalho ou ideias de outra pessoa como se fossem suas, com ou sem o consentimento. O que significa isso? Se você copiar o trabalho de alguém, né, colocar no seu próprio trabalho, colocar na sua prova, colocar no seu TCC, colocar numa resposta de prova, isso é plágio. Mesmo que se a pessoa não souber, mas ainda que ela saiba, por exemplo, se você pagar para alguém para que essa pessoa escreva para você uma resposta, isso também é plágio, certo? Dois problemas muito graves aqui. Primeiro, você não ter feito o seu trabalho, ter pago para outra pessoa fazer. Isso por si só não é gravemente lesivo ao seu desenvolvimento intelectual, ao seu desenvolvimento acadêmico, mas o ato em si de você se apropriar do conhecimento dessa pessoa, ainda que você tenha pago por ele, continua constituindo plágio. Então há dois problemas muito sérios: você pagar para alguém fazer o seu trabalho e você usar o trabalho dessa pessoa sem dar o devido crédito. Veja que incorre-se aqui em dois crimes, né, em duas infrações muito graves. Qualquer material, esteja publicado ou não, em forma manuscrita, impressa ou eletrônica, está coberta pela definição. Um plágio ele pode ocorrer intencionalmente ou por imprudência. O que significa isso? Veja que muitos alunos, né, principalmente oriundos aí de escolas, muitas vezes até de boas escolas particulares, eles acostumaram com um procedimento muito problemático que é, ao ter que fazer um trabalho na escola, ao invés de escrever, né, fazer uma pesquisa, compilar dados, fazer um resumo daquilo que foi lido, fazer uma resenha daquilo que foi lido, a grande maioria dos alunos simplesmente copia e cola o texto da internet e apresenta como sendo o seu trabalho. Isso tende a ser aceito com naturalidade, ou seja, a escola simplesmente pega um trabalho totalmente copiado, entende isso como um trabalho feito pelo aluno, e o aluno não é punido, não é inclusive advertido que essa não é a maneira correta de se fazer um trabalho. Copiar um trabalho e imprimir não é fazer um trabalho. Ou seja, muitas vezes o aluno, quando chega na universidade, ele simplesmente não sabe que copiar o trabalho dos outros e apresentar como seu próprio trabalho é plágio. Portanto, ainda que não haja a intenção de ter incorrido aqui no ato ilícito, veja que a Universidade de Oxford entende que esse plágio, seja ele intencional ou não, né, decorrente da imprudência seria decorrente do desconhecimento, muitas vezes, ou do esquecimento. Às vezes você vai fazer um trabalho muito longo, né, usa diversos trechos de autores diferentes, cita a grande maioria deles, mas eventualmente acaba esquecendo algum. Isso seria um plágio por imprudência. Ainda assim será um delito disciplinar. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Em primeiro lugar, o aluno de uma instituição de ensino superior precisa compreender que um trabalho é um trabalho intelectual, um trabalho para a faculdade é um trabalho que você faz. Você faz uma leitura de uma série de textos, de uma série de fontes diferentes, chega às suas próprias conclusões e escreve o trabalho com as suas próprias palavras. Eventualmente você pode fazer uso de citações, usar trechos de textos que você leu, se eles foram muito bem escritos, você acredita que esse trecho precisa permanecer integralmente na sua própria obra, mas esse trecho precisa estar entre aspas e citado corretamente, segundo as normas da ABNT, ou pelo menos citado. Ele precisa estar mencionado, precisa estar muito claro que aquele trecho inteiro não é seu, ele pertence a outro autor e a citação precisa estar lá, precisa estar mencionado o seu trabalho. Em geral, você vai ter muito mais problemas pela apropriação indébita do que com problemas formais. Fiz a citação errada, não usei o padrão correto da BNT, isso é um problema meramente formal.
apropriar-se indevidamente da ideia de outrem é um problema muito mais grave do que isso, conforme nós podemos ver aqui nessa próxima tela. Veja que a própria legislação brasileira trata dessa questão. A Lei de Direitos Autorais, ou seja, a Lei 9.610, regulamenta isso, né? O uso da propriedade intelectual, e ela define não apenas como uma atitude que é indevida, mas ela é passiva de punição grave. Então vejo que, por exemplo, lá no seu artigo 184, no artigo 184 do Código Penal, é mencionado que violar os direitos do autor e os que lhes são conexos pode levar a uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além, né, de multa. E, né, no parágrafo 3, em caso de cópia indevida, né, com o objetivo de obter lucros, ou seja, se você usar o trabalho de outra pessoa com o objetivo de obter lucro em cima desse trabalho, é possível uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. Né? Então, é uma coisa grave. Obviamente, numa faculdade, numa escola, né, dificilmente, muito dificilmente, alguém vai ser denunciado, né? Alguém vai ser conduzido a uma penitenciária porque colou numa prova, porque fez citações num trabalho sem dar o devido crédito, mas entendo que isso é grave, entendo que existe inclusive dispositivos na legislação brasileira que tratam especificamente desse assunto, mostrando a seriedade da questão. Portanto, não façam isso. Entendo que é importante, né, ao longo de uma trajetória universitária, desenvolver-se intelectualmente, desenvolver a sua própria capacidade de compreender o mundo, de interpretar os problemas do mundo, interpretar os problemas que foram propostos pelos professores e dar conta de fazer isso, né, com as suas próprias pernas, com o seu próprio cérebro. E isso é grande parte das tarefas acadêmicas. Responder as questões corretamente não faz sentido se você não aprendeu efetivamente. Portanto, entenda que o aprendizado ele não é opcional. Ele é uma tarefa absolutamente crucial daquilo que significa ser um aluno de uma universidade, porque é isso que te permite depois se tornar, né, um profissional gabaritado, um profissional efetivamente capacitado para fazer tudo aquilo que é necessário, para dar vazão, né, a todos os anseios da sociedade em relação a você. Ok? Quais são os principais tipos de plágio? Né? Os principais tipos de plágio acadêmico. Primeiro, o plágio integral, ou seja, a cópia completa, né, de uma obra sem identificar o autor. Isso acontece muito com TCCs, mas também com trabalhos, né, típicos do período intermédio da formação universitária. Muita gente simplesmente copia trabalhos inteiros feitos por outra pessoa, coloca o próprio nome e entrega. Isso é um plágio integral. Plágio parcial é como você montar um trabalho copiando trechos de obras diferentes, sem dar crédito a nenhuma delas, ou a parte delas, pelo menos. Uma terceira modalidade de plágio é o plágio conceitual. Significa você fazer um trabalho integralmente baseado na obra de outro autor, né, modificando apenas as palavras, né, fazendo modificações pontuais no trabalho para que ele não seja reconhecido nas ferramentas, né, de busca de plágio. Então você altera as palavras, vai parafraseando o trabalho do autor, mas essencialmente é um trabalho feito por outra pessoa. Né? Quem está fazendo esse trabalho não está efetivamente construindo o pensamento original e próprio, está simplesmente copiando o trabalho feito por outra pessoa, parafraseando e entregando como seu. A chance de um trabalho, né, feito nesses termos, a chance de um plágio conceitual ser pego é muito baixa, mas isso não deixa de ser um problema, não deixa de ser uma contravenção, deixa de ser um crime, e não deixa de ser uma fraude, não só em relação ao trabalho de outra pessoa, mas em relação à sua própria formação intelectual. Tendo que a outra pessoa, ela não está efetivamente sendo lesada porque ela já fez o trabalho dela, ela já aprendeu, ela já colheu os frutos desse trabalho. Quando você deixa de dar os créditos, você deixa de reconhecer o esforço intelectual que aquela pessoa fez ao construir um trabalho original, mas a lesão mais grave
né? A perda maior, a perda mais grave que está acontecendo aqui é na sua própria formação, quando você deixa de aprender, quando você deixa de percorrer todo o caminho que deveria, né, em busca do amadurecimento, da construção do trabalho intelectual. A perda maior é sua, o seu professor não está perdendo, você está perdendo. O autor original do trabalho está perdendo uma citação, mas você está perdendo uma coisa muito mais grave, que é a chance de aprendizado. Então, pense nisso. Autoplágio também é uma modalidade de plágio, ou seja, usar um trabalho seu, antigo, como se fosse um trabalho novo original. Isso é problemático, né? Porque, novamente, aquilo que define plágio numa instituição de ensino superior é a fraude contra a sua própria formação intelectual. Quando você deixa de aprender uma coisa nova, quando você deixa de percorrer o caminho de aprendizado, a sua formação está sendo lesada. Então, a definição daquilo que é plágio e a preocupação dos professores, né, em evitar que você incorra nesse tipo de prática não tem a ver com o professor ser prejudicado, nem com outras pessoas serem prejudicadas. A preocupação dos professores da instituição de ensino é evitar que você seja prejudicado, que a sua formação seja prejudicada. Quando você usa um trabalho que seja seu mesmo, né, nessa modalidade de autoplágio, você não está prejudicando outra pessoa. Você, obviamente, não vai estar prejudicando o seu professor, vai estar prejudicando a si mesmo porque você deixou de aprender. E isso é grave, isso é um problema, essa é a preocupação fundamental do seu professor. Ok? Pense nisso. Então, veja que o trabalho ele pode conter várias dessas modalidades de plágio, né, simultaneamente, concomitantemente. É importante evitar todas elas, cada uma delas. Nesse texto, né, que é um trecho de uma obra que eu escrevi, depois eu deixo lá na descrição do vídeo o endereço do site onde eu publiquei esse texto, que é sobre Maria Bagrationi, que foi uma imperatriz bizantina. Eu vou usar esse texto aqui como base para explicar alguns problemas, né, algumas questões sobre plágio e como você pode fazer para não incorrer em plágio. Então, em primeiro lugar, como fazer citações? Vamos discutir aqui como fazer citações da maneira correta, ok? Então, a primeira coisa que você pode fazer quando você vai usar textos de outra pessoa é fazer descrições, às vezes, de fatos e eventos que são amplamente conhecidos e amplamente históricos. Então, como é que você menciona esses fatos? Esse é um tipo de dúvida muito corrente, muito comum, quando pessoas estão fazendo trabalhos originais, mas, né, usando trabalhos de diversas outras pessoas, usando diversas fontes diferentes de trabalhos, de consulta. Eu preciso, para cada linha, para cada pedaço de informação, mencionar uma fonte? A resposta é não necessariamente. Okay? Então, nesse primeiro ponto, quando eu vou fazer descrições de fatos e eventos amplamente conhecidos, fatos históricos, eu não tenho que mencionar o tempo todo de onde eu tirei isso. Então, veja aquilo que eu escrevi aqui. Maria Bagrationi foi uma das mulheres mais poderosas e influentes no século XI. Imperatriz bizantina, ela tinha beleza estonteante e foi uma grande apoiadora das artes e da filosofia. Também conhecida como Maria a Alana, ela fez e desfez imperadores, foi retratada em 2 moedas imperiais, foi coroada imperatriz 2 vezes. Ela esteve ligada a 3 monarcas, primeiro legitimou e depois derrubou o segundo marido e instalou um novo imperador no poder, apenas para colocar seu filho do primeiro casamento na linha de sucessão. E tudo isso ela fez entre os 12 e os 23 anos. Vejam, eu ao escrever esse trecho, não fiz nenhuma citação direta, não mencionei nenhuma origem de onde tirei isso. Por quê? Porque vejam, essas informações foram tiradas de vários lugares diferentes e eu não fiz aqui nenhuma cópia literal. Eu não usei nenhum parágrafo, nenhuma linha inteira que eu tenha tirado de texto algum. Eu fiz uma leitura de vários trechos diferentes, de muitos textos diferentes, e depois eu mencionei essas informações num trecho meu próprio e corrente. Como essas informações elas não são informações conceituais, isso não é uma tese de nenhum autor específico, mas são informações históricas, né? São fatos, eventos amplamente conhecidos, ou pelo menos são fatos históricos, eu preciso citar textualmente cada uma dessas fontes. O que eu vou fazer? Lá no final,
Eu vou escrever uma bibliografia em que eu vou colocar aqui os trechos, né, os textos de onde eu tirei isso. Aqui eu coloquei, né, só a título de exemplo, não copiei toda a minha bibliografia, né, porque eu tirei de várias fontes diferentes, mas aqui pelo menos 2 textos, né, aqui, então aqui o site original que eu escrevi e aqui uma das autoras mais importantes que escreve sobre o Império Bizantino, né, ela escreveu esse livro muito interessante sobre as imperatrizes bizantinas. Ok? Então, eu não preciso escrever, colocar aqui no próprio corpo do texto, quando eu vou fazer esse tipo de descrição de fatos e eventos, né, a fonte original, mas eu preciso necessariamente, pelo menos, colocar lá na bibliografia, ok? Qualquer informação que eu tenha utilizado no texto, se ela consta em alguma bibliografia específica, eu preciso colocar, no mínimo, lá na parte final do meu texto. Mas eu não preciso, quando eu estou falando de fatos e eventos históricos, necessariamente mencionar cada uma dessas fontes se eu não estiver fazendo, né, cópia de nenhum trecho específico. Eu estou apenas mencionando informações. Eu fiz uma síntese de um monte de coisa que eu li em vários lugares diferentes. Ok? Isso é plágio? Não. Mas entenda que, ainda que eu não tenha que fazer a citação aqui diretamente no texto, eu preciso, né, colocar essas fontes lá na bibliografia para que as outras pessoas possam consultá-las. Certo? Uma segunda situação em que você vai fazer citações, né, você vai usar materiais, né, que você leu de outras pessoas, é a citação direta. Uma citação direta, ela ocorre quando eu copio integralmente o trecho de algum autor, né, o trecho da obra de algum autor. Então veja o que eu fiz aqui. Aqui eu tenho, né, um pedacinho de texto meu, ou um trecho longo de citação direta. Um pedacinho de um texto meu, mais um trecho longo de citação direta. Isso não é uma coisa muito boa de se fazer, né? Você usar trechos muito longos, né, de forma muito recorrente, principalmente um logo na sequência do outro. Você usa uma citação direta, ou trechos longos assim, quando o autor disse algo de uma maneira tão brilhante, tão interessante, que não faz sentido você, né, reescrever e colocar de outra forma. Essa informação que está contida no texto é uma informação interessante, uma informação importante, e ela está escrita de uma forma tão bacana, tão legal, que eu acho que ela é melhor deixar do jeito que ela foi escrita originalmente. Não vou reescrever isso, nem fazer uma síntese. Ok? Então vamos lá, vamos ler um trecho, né, dessa citação direta. Então veja que aqui, isso não está seguindo as normas da ABNT, porque eu não coloquei aqui logo na sequência, né, o padrão autor-data. Autor, né, o sobrenome do autor aqui logo na sequência e depois a data, o ano em que o texto foi escrito. E por que eu não fiz isso? Porque esse texto aqui é um texto que eu escrevi para um site na internet, então isso vai seguir uma lógica um pouco diferente, certo? Eu estou mencionando aqui quem foi o autor que eu utilizei e lá no final do meu texto eu utilizo, né, na bibliografia, eu uso esse espaço para colocar a fonte, né, onde é que está o texto de onde eu copiei esse trecho, certo? Por que eu fiz uma citação direta ao invés de fazer uma síntese? Olha que interessante, veja o que está escrito. Aqui, né, esse é um pedaço do texto em que Anna Komnena, que era afilhada de Maria Bagrationi, ela foi uma historiadora, uma das primeiras historiadoras do mundo, né, sendo ela uma princesa imperial, ela foi uma historiadora muito importante e ela descreveu, né, de uma maneira muito interessante o período do reinado da Maria Bagrationi e vários outros reis, né, da dinastia Comnena, da dinastia dos Comnenos, né, uma dinastia bizantina, do antigo Império do Oriente. Okay? Então vejam, a descrição que ela faz de Maria Bagrationi é uma descrição tão bacana que não faz muito sentido para mim colocar isso em outros termos. Então eu simplesmente mantive todo o trecho original. Olha que interessante. Segundo Anna Komnena, nunca Apelles ou Fídias ou qualquer um dos grandes escultores, né, nunca Apelles, Fídias ou qualquer um dos escultores
produziram uma estátua tão bela. Dizia-se que a cabeça da Górgona transformava aqueles que a olhavam em pedra, mas qualquer um que visse a rainha caminhando ou a encontrasse inesperadamente ficaria boquiaberto e permaneceria enraizado no local, sem palavras, como se aparentemente tivesse roubado sua mente e juízo. Como se aparentemente tivesse roubado sua mente e juízo. Havia tal harmonia de membros e características, tal relação perfeita do todo com as partes e das partes com o todo, como nunca antes visto em um corpo mortal. Ela era uma estátua viva, uma alegria para todos os verdadeiros amantes do lindo. Em uma palavra, ela era a encarnação do amor, descida a este globo terrestre. Veja que trecho bacana, que trecho interessante. Isso é ela, né, Anna Comnena, afilhada de Maria Bagrationi, descrevendo como era essa mulher fisicamente. Como é que eu poderia escrever isso com outras palavras? Não faz o menor sentido, isso é um poema praticamente. Isso é lindo, é um trecho muito bacana, com informações interessantes para mostrar o quão essa rainha era estonteante, o que ela representava para as pessoas naquela época. Portanto, fazia sentido usar esse trecho inteiro, certo? Esse é o tipo de situação que você vai fazer uma citação direta. Quando aquilo que foi escrito de uma maneira tão bacana, as informações são tão interessantes que faz sentido você usá-lo, né? Mas obviamente você vai usar esse trecho fazendo aqui, né, toda a referência, usando claramente elementos que mostrem que esse trecho foi escrito por outro autor, dando, portanto, todo o crédito, certo? Uma citação, ou seja, o uso de informações obtidas em outro texto diretamente, ela pode ser, né, direta ou indireta. Veja isso que eu escrevi aqui. Segundo Garland, né, que é uma das autoras mais importantes sobre o Império Bizantino, Botaniates parece ter manifestado preferência por Eudoxia, que estava mais próxima de sua idade e possuía grande força política. A escolha por Maria pretendeu apaziguar o sentimento bizantino de legitimidade em casar-se com a esposa de seu antecessor. Então veja, o que é esse trecho aqui? Esse trecho descreve uma situação em que, após a morte de Miguel Ducas, que era o primeiro marido de Maria Bagrationi, o segundo imperador que passou pela vida de Maria Bagrationi, que era esse nosso amigo aqui, Nicéforos Botaniates, ele precisava escolher uma nova esposa. E ao escolher, né, essa nova esposa, durante esse processo de escolha, ele manifestou um interesse por Maria Eudóxia, que era uma mulher um pouco mais velha, né, mais perto da idade dele, mas ele acabou, no final das contas, se decidindo por Maria Bagrationi. Esse trecho, né, menciona uma série de informações que eu obtive no texto da Linda Garland, ok? Então eu fiz uma síntese nesse parágrafo que eu escrevi, usando diversas informações que eu peguei no texto dela. Mas vejo que nessa pequena parte aqui, eu fiz uma citação direta, copiando integralmente um trecho que ela escreveu. Todo o resto que eu escrevi foram informações que eu li no texto dela e depois eu sintetizei num trecho feito com a minha própria redação, a não ser isso aqui que está entre aspas. Isso é uma nova citação direta. Citação indireta, portanto, é tudo aquilo que eu escrevi nesse parágrafo, fora do que está em aspas, porque eu estou citando informações que eu obtive no texto dela. Eu mencionei aqui que, segundo Garland, portanto, segundo essa autora, todas essas informações que eu coloquei aqui nesse parágrafo, né, fazem sentido. Todas essas informações são baseadas naquilo que ela escreveu. Né? Portanto, eu contei para vocês aquilo que a autora escreveu com as minhas próprias palavras. A não ser nesse trecho que está entre aspas, né, que eu trago a vocês as palavras que a própria autora escreveu. Certo? Então aqui nós temos, na parte de fora, né, no conjunto do parágrafo, uma citação indireta, em que eu estou usando informações da autora e eu digo isso para vocês, e também uma citação direta, né, que está entre aspas e que eu claramente estou contando para vocês que esse trecho foi ela que escreveu. É sempre importante deixar isso claro, certo? Ainda que eu não esteja copiando diretamente
a redação dela, eu preciso contar que foi ela que escreveu, foi ela que contou para mim, portanto, aquilo que eu estou escrevendo para vocês. E sempre que eu uso um trecho integral que ela escreveu, ainda que seja curto, eu preciso deixar entre aspas e referenciar, portanto, né, que ele foi escrito por outra pessoa. Se eu não faço isso, estou incorrendo em plágio. Uma segunda informação importante que vocês precisam saber é como fazer uma citação indireta integralmente. Então vejam aqui, né, que essa é uma citação parecida com tudo aquilo que está fora desse trecho entre aspas. Segundo, né, essa autora, tudo isso que eu coloco aqui mais para frente aconteceu. Portanto, Linda Garland, ao escrever a história das grandes basilissas, ou seja, as grandes imperatrizes bizantinas, afirma que a história dos Comnenos, que é essa dinastia, né, bizantina, está profundamente relacionada a Maria Bagrationi, que é, né, a heroína, né, desse texto que eu escrevi. Pois ela era uma das mulheres que trouxeram Aleixo Comneno, o restaurador, ao trono. Ou seja, Aleixo Comneno foi o monarca mais importante da dinastia Comnena. Ou seja, então, eu mencionei informações que eu tirei do texto dessa autora sem copiar nem um pedaço. Eu só estou mencionando informações que ela escreveu usando a minha própria redação. Correto? Isso é uma citação indireta. Então, ainda que eu não esteja copiando o texto que a pessoa escreveu, se eu estou usando informações que eu li naquele texto, eu preciso fazer essa referência, contar de onde eu estou retirando essas informações. Ok? Isso é uma citação indireta. Portanto, o que eu preciso evitar quando eu estou escrevendo um texto, quando eu estou respondendo uma prova, né, na qual eu posso consultar informações externas, quando eu estou fazendo um trabalho para a faculdade, quando eu estou fazendo um TCC? Então, que comportamentos eu tenho que evitar? Então veja, isso aqui é mais um trecho em que há uma citação direta, né, longa. O que eu tenho que evitar? Então veja, então, obviamente, quando eu coloco aqui segundo Garland e escrevo entre parênteses todo um trecho, uma sequência, estou claramente referenciando que essa autora escreveu tudo isso aqui, né? Esse é um texto dela. Eu estou apenas, né, me apropriando desse texto para que vocês tenham conhecimento dessas informações. Eu acho que elas são importantes e foram muito bem escritas do jeito que a autora colocou. O que eu não devo jamais fazer? Isso aqui, né, que é simplesmente copiar o texto da autora e usar como se fosse meu. Mentir, portanto. Isso aqui é um plágio. Né? Se eu retirar toda a referência e usar esse trecho como se ele fosse meu, isso é crime, isso é plágio, isso é uma fraude. Eu não posso fazer isso. Né? Isso é uma coisa bastante óbvia. Certo? O que mais eu tenho que evitar? Imagine uma situação em que, ao invés de copiar esse texto inteiro, né, ao invés de copiar esse trecho inteiro, eu simplesmente tivesse copiado esse pedaço, né, de um autor e esse pedaço aqui de outro. Né, e tivesse usado como se fosse tudo coisa que eu escrevi. É a mesma coisa, né? Se eu tiver feito uma pesquisa copiando de autores diferentes e não tiver citado nenhum nem outro, nos dois casos eu estou fazendo plágio. Então, obviamente, esse é um tipo de comportamento que eu tenho que evitar, certo? Jamais se deve fazer uma coisa como essa. E se eu fizer isso aqui, né? Copiar um pedacinho do texto de um autor, copiar esse pedacinho aqui do texto de outro, mais esse pedacinho aqui, né, da obra de outro, e nesse meio tempo, né, eu copiei esse trecho aqui integralmente, né, da internet, fiz essa complementação, copiei mais um pedacinho de trecho da internet, fiz mais uma complementação, né, escrevi um trecho, né, longo aqui meu, copiei mais um pedacinho que eu achei legal e depois escrevi uma conclusão. Tá certo isso? Isso é plágio ou não? Sim, né? Isso é plágio. Eu não posso fazer isso. Eu não posso copiar nenhum pedaço da obra de outros autores sem fazer a devida citação.
Então, como é que eu poderia fazer isso aqui da maneira correta? Poderia, por exemplo, deixar isso aqui entre aspas, né? Fazer uma referência clara de que esses trechos foram copiados. Eu poderia usar esses trechos? Sim, desde que eu faça referência. Tirei isso aqui de outros lugares. Por exemplo, se eu estou respondendo uma questão de prova, preciso fazer aqui a citação do ABNT, colocar aqui o autor, colocar o ano, né, isso aqui já, colocar o site, colocar aqui uma nota de onde eu tirei, não necessariamente, mas eu preciso pelo menos deixar entre aspas e no final colocar aqui a fonte, colocar a referência, colocar uma referência como essa para que o professor saiba de onde você tirou. Mas se você referenciar, olha, isso aqui eu copiei de outro lugar, né, e isso aqui é meu, né, portanto, do jeito que está colocado aqui, ainda que você tenha deixado desse jeito, né? Isso aqui entre aspas, para que o professor saiba que isso foi um trecho retirado de outra fonte, depois você fez a sua complementação. Isso aqui pode? Pode, né? Aqui está ok. A referência foi feita, depois você coloca aqui embaixo, né, o autor de onde você retirou, pronto, está perfeito, está resolvido o seu problema. Ok? A questão aqui não é usar o texto de outro autor, é não fazer a referência. Se você fizer isso aqui, não tem problema. Obviamente, se você tiver escrito, né, toda a parte intermédia aqui, né? Então você pode copiar um trechinho que você achou bacana, faz o seu comentário, faz a sua complementação, pode usar outro trecho que você achou interessante, né, seja do mesmo autor, seja de uma outra obra, faça lá a sua complementação, faça os seus comentários. Depois faça referência aqui a todos os autores de onde você retirou as informações, vai ficar tudo bem. Certo? O que você não pode jamais é copiar trechos, ainda que eles sejam curtos, né? Ainda que você tenha feito os seus próprios comentários no meio desses textos, no meio desses trechos, ainda que você tenha feito os seus próprios comentários, se você usou obra de outros autores sem fazer a devida referência, você estará sempre incorrendo em plágio. Então, não faça isso. Certo? Então, vejam, essas são dicas simples, mas que ajudam bastante a vocês evitarem incorrer nesse tipo de, né, ação complicada, de ação problemática. Fazer plágio é sempre incorrer, né, numa lesão à sua própria formação, né, numa fraude de aprendizado que é muito problemática. Então, evitem isso tomando esses cuidados simples. Qualquer trecho que vocês copiaram de algum lugar, mantenham sempre entre parênteses e façam sempre a citação. Ainda que vocês não façam uma cópia de um trecho inteiro, ainda que vocês vão parafrasear, né, que seria, de todo modo, seria aquilo que nós vimos lá no começo, um plágio conceitual, né? Mas já é algum tipo de trabalho, de algum modo você imprimiu um trabalho. Então, por exemplo, se eu vou responder uma prova, né, uma questão de prova, copio informações de outros lugares, parafraseando, isso é plágio? Ainda é, mas pelo menos você imprimiu um trabalho próprio. Coloque sempre a citação de onde você tirou essas informações. O ideal é sempre fazer uma leitura de uma quantidade grande de textos, de uma quantidade grande de fontes diferentes, e no final fazer uma redação sua, uma redação própria, compilando todas essas informações. No final você pode fazer uma referência aos lugares, aos sites ou aos livros de onde essas fontes foram retiradas e vai ficar tudo bem. O primeiro erro muito grave e absolutamente fundamental que deve ser evitado é jamais copie trechos, sejam eles longos ou curtos ou curtíssimos, de qualquer outro lugar, certo? Use sempre as suas palavras no texto. Entenda que qualquer cópia de fontes diferentes, ainda que isso fosse válida nas escolas de onde vocês vieram, em qualquer situação em que você está fazendo um trabalho intelectual em nível superior, isso vai ser sempre considerado plágio. Portanto, nunca faça isso. Nunca copie nenhum trecho de obra de lugar algum e use como se fossem seus.
Nunca use qualquer trecho copiado, ainda que esteja no meio de um monte de textos que você escreveu, sem fazer a devida referência, sem fazer a devida citação. Ok? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Obrigado pela atenção. Tomem sempre esses cuidados para evitar que os seus trabalhos, né, sejam penalizados nas notas e cuidado sempre com isso. Tá legal? Abração. Tchau, tchau.